Glória a Deus, Deus seja louvado. Cumprimento a todos com a paz do Senhor nessa manhã. Nós estamos aqui nessa manhã para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, fazendo menção, senão a lição de número 12 que nós estudamos no último domingo, que fala a respeito da família, que vai falar a respeito do casamento, vai falar a respeito do o servo, agora na função de marido, a mulher também como esposo, os filhos, onde vai nortear, vai mostrar todo esse comportamento. Então nós vamos hoje dar continuidade a essa lição, buscando assim dentro da Bíblia Sagrada, se não alguns textos, onde nós vamos um pouco mais, então aprofundar dentro daquilo que nos foi proposto, falar sobre família, falar sobre casamento e tudo aquilo que envolve isso. Nós vamos estudar dentro do texto bíblico hoje, e no próximo domingo nós teremos a última lição da Escola Bíblica Dominical, porque nós não vamos ter, aí a CPAD não vai lançar revistas novas, então nós estamos aproveitando o tema da lição de número 12 para aprofundar a lição, para melhor aprendizado e para conhecimento e ensinão da igreja. Então nós estaremos fazendo a oração, nós estaremos lendo um texto bíblico e nós começaremos a falar a respeito desse tema que nos foi proposto aí. Lembrando aos irmãos que os irmãos que estarão online aí poderão fazer as suas perguntas. Nós temos aqui o Erle e o Daniel Guimarães que estão ali no audiovisual e estarão anotando as perguntas, estarão me repassando e nós responderemos essas perguntas. Se de repente você não quer que a sua pergunta seja talvez respondida aqui online, você depois vai poder me mandar também pelo WhatsApp, eu vou estar respondendo para você. Então, vamos fazer a oração para nós iniciarmos nessa manhã, essa escola bíblica dominical, para que Deus venha manifestar a sua graça, o seu favor, que nós nessa manhã podemos sair daqui edificados. Amém? Pai, em nome de Jesus, nessa manhã eu te exalto, eu te glorifico na beleza da tua santidade, pelas tuas misericórdias que se renova cada dia sobre as nossas vidas, ó Deus. Estamos aqui nesta manhã, ó Deus, nessa escola bíblica dominical, que está sendo transmitido, ó Deus, pelo Facebook, essa ferramenta ao qual Deus não está disposta diante de nós. Queremos que cada vida seja alcançada por tua palavra, pelo teu ensinamento, que essa palavra, Deus, possa produzir fruto, que cada coração neste momento possa estar aberto, ó Deus, para que a tua palavra possa fazer morada, Deus. Pai, que em nome de Jesus toda incredulidade, todo coração de pedra nessa manhã possa ser convertido, Deus, num coração de carne. A tua palavra, Senhor, é como um martelo que esmiuça a rocha. Ó Deus, em nome de Jesus, a tua palavra, ela penetra no mais profundo, Senhor. E nessa manhã, Deus, pedimos que seja conosco, que em nome de Jesus, cada vida nesse momento possa receber o toque do teu Espírito Santo, da tua presença, e que uma vez mais, ó Deus, cada um, ao término desse trabalho, possa ser edificado. Abençoa cada vida, cada família representada que nos assiste nessa manhã, que eles, ó Deus, em nome de Jesus, possam ser supridos em suas necessidades, possam, ó Deus, em nome de Jesus, receber nessa manhã o refrigério da alma. Assim eu te peço, não só por esses, ó Deus, que assiste, mas por todos aqueles, ó Deus, que terão acesso a esse conteúdo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós temos aqui o texto bíblico que nós vamos falar a princípio, e está no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 18, onde o texto bíblico você pode localizar na sua Bíblia, vai dizer da seguinte forma: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora, que esteja como diante dele. Então, desde o princípio, quando você olha lá atrás, desde o início da criação, o princípio esse da criação, nós vamos entender que quando a Bíblia fala que Deus, Ele plantou um jardim,
existia uma região, e na verdade, quando se fala de Éden, se fala de um termo hebraico chamado Adamá, que significa terra de delícias. Em sua totalidade, a terra era isso. A terra era uma terra de delícias, quando a Bíblia chama de Adamá no hebraico, que foi traduzido para Éden. E dentro desse Éden, a Bíblia ela diz que Deus planta ali um jardim. E quando ele planta um jardim, ele coloca agora, ele vai criar o homem. Esse criar, esse fazer, que tem o sentido de moldar, o mesmo termo que é usado para descrever quando o oleiro, ele pega o barro e vai moldar, e vai fazer um vaso através do barro. Então você vai entender que a Bíblia diz que Deus, então ele vai fazer o homem à sua imagem, à sua semelhança. Dentro do contexto ao qual o texto está localizado, você vai perceber que chega um momento ao qual Adão ele está sozinho. E agora Deus, vendo que Adão não tem ninguém que o corresponda, não tem ninguém que esteja ao seu lado, que esteja com ele, fazendo companhia, ao qual vai trazer ali alguém semelhante a ele, que o correspondesse. A Bíblia diz que Deus ele vai fazer então uma mulher. E como ficou bem claro, nós falamos na aula passada, no domingo passado, que Deus ele coloca Adão em um sono, e agora vai fazer das suas costelas ali uma mulher, ao ponto que a Bíblia diz que agora Adão diz: essa agora é osso dos meus ossos, sangue do meu sangue. Então perceba que agora Deus faz uma mulher, uma companheira, uma adjuntora, e essa adjuntora ou ajudadora vai corresponder a Adão, vai estar ao lado dele. Nós vamos perceber que dentro desse jardim, dentro desse paraíso, Deus, ele deixa bem claro naquilo que ele coloca ali, nesse lar. Porque quando Deus, ele traz a realidade da existência da terra que não existia, onde nada existia, quando a Bíblia diz em Gênesis, capítulo de número 1, onde vai dizer que no princípio criou Deus céus e a terra, aonde a Bíblia vai dizer que criou ali, do hebraico, trazer do inexistente. A Bíblia diz que no princípio, que no hebraico é Bereshit, Bará, criar, do inexistente, Elohim. Então você vai perceber o quê? Que Deus está trazendo a existência do nada, aquilo que não existia. E essa terra, quando ela foi criada, ela não é somente agora uma terra a qual o homem vai morar, mas a terra, quando ela foi criada com um propósito. A terra foi feita nada mais, nada menos para ser uma extensão do reino de Deus, uma extensão do céu. E agora, Adão, que está sendo colocado nela, ele é senão um representante de Deus nessa terra, um representante, um embaixador, alguém que está responsável para cuidar, para lavrar, para que tudo ocorra dentro daquilo que foi planejado. Essa responsabilidade está sobre os ombros de Adão, quando Deus coloca ele com a responsabilidade de cuidar, de lavrar essa terra, de garantir que tudo saia como foi planejado. Então esse é o propósito. A terra foi criada para ser uma extensão do reino de Deus, e como extensão do reino de Deus, a responsabilidade de cuidar, de lavrar, estava sobre Adão. E Deus falou isso.
a família, o homem, o casal, o homem e a mulher agora que quando se ajuntam, dão início a uma família, é senão uma instituição, é um representante de Deus nessa terra, representante de Deus dos seus padrões morais. Então a Bíblia ela vai mostrar isso, irmãos. Quando você olha para Hebreus capítulo de número 1, a Bíblia deixa bem claro quando ela vai dizer, quando ela diz que no princípio, havendo Deus falado de várias maneiras, falou primeiramente aos pais. Perceba isso. A primeira comunicação de Deus, a primeira forma de Deus se manifestar, de se comunicar, ela foi através dos pais. Está falando de todos aqueles que vieram lá atrás, a começar por Adão, a começar por Eva. E quando Deus faz o homem e coloca ali também agora com ele dentro do paraíso, essa adjuntora que correspondesse dentro desse paraíso, dentro desse jardim fechado que ali estava, Deus ele cuida do embelezamento. Quando a Bíblia diz que Deus ele faz árvores que eram belas à vista, a Bíblia diz que Deus ele faz árvores que eram para alimento. A Bíblia diz que Deus cuida da animação quando ele faz animais que ali estivessem. A Bíblia diz que Deus coloca a árvore do conhecimento. E a Bíblia diz que Deus coloca também a árvore da vida. Todas essas coisas que Deus colocou dentro de um lar, dentro do primeiro lar, é fundamental no nosso lar também. Onde você tem o conhecimento que nunca pode faltar, onde você tem a animação que nunca pode faltar, onde você tem que ter a beleza que nunca pode faltar, onde você tem que ter o alimento que nunca pode faltar, e aonde você tem que ter também a árvore da vida dentro do seu lar, que é Cristo, que nunca pode faltar. Aleluia. Então esse é o cuidado de Deus com o primeiro lar, com a primeira família, garantindo a eles o sustento, provendo eles ali dentro desse local ao qual foi criado. Agora você vai entender que o homem ele acaba por desobedecer ao mandamento, e eu falo o homem desobedecer, fica bem claro quando nós dizemos a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13, onde vai dizer assim, que Adão, ele não incorreu na transgressão, mas sim a mulher. Mas por mais que foi a mulher, que foi a primeira a ter o contato, a responsabilidade ela não estava sobre a mulher. A responsabilidade estava sobre Adão, que a transferiu a sua mulher. Mas Deus, ele transferiu a responsabilidade a princípio para o homem. O homem era responsável pelo jardim, por cuidar, por zelar. Então entenda que a mulher sim, ela primeiramente foi enganada pela serpente. Primeiramente ela foi enganada e ela foi, tomou do fruto e comeu. Agora a pergunta é, aonde estava Adão, que era responsável por cuidar do jardim, responsável por cuidar da sua mulher? Aonde está Adão, que existe uma serpente que se comunica com Eva? Isso não foi o primeiro contato, mas uma serpente que se comunica com Eva, e aonde está Adão que não está vendo isso? Então nós vamos ter que entender que existe responsabilidade dentro de uma família, dentro de um casamento, e existe responsabilidades essas que foram transmitidas ao homem de cuidar, de zelar por aquilo que lhe foi dado. E se existe alguma falha que está acontecendo, Deus ele não tem culpado por inocente, ao ponto que aquilo que foi dado de responsabilidade sobre o homem, e se a sua adjuntora ela falhar naquilo que foi dado de responsabilidade sobre o homem, a culpa não será cobrada dela, será cobrado dele.
E ao ponto que, se a mulher que foi chamada como sendo agora aquela que deve edificar o lar, porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e a tola, ela destrói com as suas próprias mãos. Então nós vamos entender que se existe uma falta de edificação, e a falta dessa edificação ocorre no pecado, na transgressão, na queda daquele, alguém vai ser responsabilizado. Por quê? Porque alguém deixou de fazer aquilo que era para se fazer. E quando Deus ele desce no jardim, e ele vai ter o contato com Adão, e Deus fala assim: quem disse que estás nus? Comeste da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eu ordenei que não comeste? Aí o que Adão fala? Foi a mulher. Ou seja, praticamente Adão estava falando assim: foi a mulher que o Senhor me deu, foi ela que fez eu pecar. Você já parou para perceber a comunhão que Adão e Eva, nem vou falar Adão e Eva, você vai perceber a comunhão que o homem e a mulher desfrutavam com Deus, ela é tão grande, que Eva, ela só passa a se chamar Eva depois da queda. Porque antes disso você não tem, ela só passa a receber um nome quando ela peca, quando eles desobedecem ao Senhor. Antes disso, a comunhão deles com Deus ela é tão grande, a comunhão entre Adão e a mulher, e do homem e da mulher com Deus era tão grande, que eles se achegavam diante de Deus, e Eva ainda nem tinha um nome, porque eles praticamente se achegavam diante de Deus com o mesmo nome, porque Adão significa humanidade. Que coisa séria. Olha a comunhão que o primeiro casal, eles desfrutavam entre si e com o Criador. Olha a comunhão, ao ponto que se achegavam perante Deus com o mesmo nome. A Eva só recebe o nome de Eva depois da queda. Você pode ver isso na sua Bíblia. Agora perceba que foi escrito lá, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, versículo de número 13, olha o que o texto diz. Porque primeiro foi Adão formado, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Então a mulher ela foi enganada, e sendo a mulher enganada é transgressão. Porque veio até, porque Deus disse: comendo bem mal, certamente morrerás. Então Eva, toma do fruto da árvore e come. Porém, eles esperavam morte física, e ser fácil da vida. Então quando Eva come o fruto e nada acontece com ela, ela coloca automaticamente para o seu lado. A gente pode morrer, porque Deus disse: comer, morre, Eva. Não é bom. E de meu, não é herói. Ela tem morrido, o Senhor falou que morreria, porque não morreu, então ele come. Então, vem a Deus, a oportunidade de cada vez mulher, e o pecado luta. Através desse pecado, dessa obediência, a morte ela entra. Primeiramente, a morte é a separação de Deus. Depois o homem agora ele vai traz o pecado. A morte ela entra. A árvore da vida e viver eternamente. Porém, pela desobediência o pecado entra e traz consigo a morte, porque o salário do pecado é a morte. O pecado trabalhou, ele quer receber, e o pagamento dele é a morte.
O que é que acontece com isso? Por causa daquele fruto que Adão tomou, comeu, a morte entra, a separação de Deus acontece. E por acontecer a separação de Deus agora, o pecado tem entrado, eles vão ser tirados de dentro do paraíso, vão comer do suor do seu rosto, eles terão que plantar para comer coisas que eles não precisavam dentro do paraíso, eles vão ter que agora lavrar a terra, e quando eles plantarem a semente, entre as sementes nascerão abrolhos, nascerão espinhos. Eles plantariam, mas não colheriam sempre, dependendo da terra. A terra não retornaria o poder. Foram tirados. Tudo isso o diabo conseguiu fazer, mas uma coisa ele não conseguiu. O diabo, ele entra, o adversário, ele entra, ele traz consigo o engano. Eva toma do fruto, come, o seu esposo da mesma forma faz isso, eles pecam, perde a intimidade com o Senhor, eles perdem, eles pecam, a morte entra, eles perdem o lugar, a terra de delícias, o paraíso que eles moravam. Eles são tirados de dentro do jardim, mas teve uma coisa que o diabo não conseguiu fazer, sabe o que é? Foi separar Adão de Eva. Que coisa séria. Sabe por quê? Porque foi Deus que uniu Adão e Eva. E aquilo que Deus uniu, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Maravilha. Então perceba que a princípio, mesmo Eva sendo o veículo pelo qual o inimigo vai trazer a ele agora a oportunidade de pecar, mesmo diante do que tudo aquilo que foi causado por essa primeira atitude de Eva, de tomar do fruto, comer dele, trazer o seu esposo que come também, isso não foi motivo suficiente para Adão abandonar Eva, virar as costas para ela, repudiá-la, mandar embora. Não foi. Permaneceram juntos em meio a tudo isso que aconteceu. Você já parou para olhar isso? Você já parou para perceber isso dentro da Bíblia? Você já parou para perceber que em meio a isso tudo que está acontecendo, o que o Senhor ele ajuntou, o diabo ele não conseguiu separar. O que o Senhor ajuntou, o inimigo ele não conseguiu separar. Aleluia, glória a Deus. Então você percebe que a princípio você tem um relacionamento que desfruta de uma comunhão com Deus. Você tem um relacionamento agora entre o homem e a mulher que foi forte o suficiente para resistir tudo isso que estava acontecendo ali no Éden, e ainda assim permanecerem juntos, porque foi o Senhor que os ajuntou. Glória a Deus, aleluia. Então você entende o que é princípio, e o que foi estabelecido no princípio? Foi estabelecido no princípio o quê? Que o homem, falando como representante da humanidade, mas isso também relacionado à mulher, ele deixará a casa dos seus pais,
ele se ajuntará a uma mulher e formarão uma nova família, e esse homem e essa mulher, eles serão uma carne. Então perceba que, para que seja formada uma nova família, para que o homem seja agora um com a sua mulher, ele não pode ter vínculo com o seu passado. Ou seja, Deus está dizendo, olha, para que o homem e a mulher, ele seja uma só carne, não pode existir vínculo com o seu passado. É por isso que Deus manda ele sair de dentro da casa do pai e da mãe, porque é o primeiro vínculo que o homem tem. Então eu tenho que desprezar meu pai e minha mãe, eu não posso mais ver eles, eu tenho que quebrar todo o relacionamento. Não é isso. Existe uma ligação que precisa ser cortada. O homem sai de dentro da casa do seu pai e sua mãe e forma agora com uma mulher, uma nova família. Por quê? Presta atenção nisso daqui. Sabe quem é a sua família? Porque tem gente que acha que família é pai, mãe, primo, avô. A partir do momento que você saiu de dentro da sua casa, a partir do momento que você saiu da casa do seu pai, da sua mãe, casou-se com uma mulher, essa mulher e os seus filhos são a sua família. Os outros são seus parentes. A prioridade sempre vai ser a sua família, sempre vai ser eles. Eles são a sua família. Não é os seus primos. Os seus pais, você sempre vai dever honra. Você sempre vai honrá-los. Independente do que eles forem, você sempre vai honrá-los. Porque os pais, onde você processa o relacionamento na sua mente, o relacionamento entre seu pai e você, é a mesma linha que vai ser processado o seu relacionamento entre você e Deus. Na sua mente. Então essa é a sua família agora. A sua mulher, os seus filhos, eles são a sua família. É deles que agora você tem que dar prioridade. Entenda que é necessário que essa ligação, agora você saia de dentro da casa dos seus pais e forme uma nova família. Por que que eu estou frisando a necessidade de se sair de dentro da casa dos pais e formar uma nova família? Porque precisa ser tirado o vínculo. Porque se você ainda tem um vínculo com a casa dos seus pais, você não é uma só carne. E você vai entender logo por que eu estou falando isso. Então, como que se forma uma só carne? Não tendo vínculo com o seu passado. Não tendo vínculo com o seu passado, você consegue se juntar a uma mulher, a mulher consegue se juntar ao homem e formar então uma só carne. Glória a Deus. Quando Paulo fala em Efésios capítulo 5, ele fala do amor incondicional que o homem tem que ter em relação da mulher, mas primeiramente ele fala da submissão que a mulher tem que ter também ao homem. Então você perceba que existem responsabilidades que foram colocadas sobre o homem no casamento. Existem responsabilidades que foram colocadas sobre a mulher no casamento. Assim como sobre o ombro de Adão tinha a responsabilidade de cuidar da sua casa, de lavrar a sua casa, que era a responsabilidade dele. Eva errou, falhou, mas porque Adão não cumpriu com a sua responsabilidade de cuidar, de zelar pelo jardim, aonde estava Adão quando Eva estava conversando com uma serpente.
Então perceba que da mesma forma que sobre os ombros de Adão foi-lhe colocado responsabilidade, assim como sobre os ombros de Eva foi colocado responsabilidade, assim também Paulo, capítulo 5 de Efésios, dá responsabilidade sobre o homem no casamento, sobre a mulher no casamento, sobre os filhos como servo de Deus, sobre o marido como servo de Deus, sobre a esposa como servo de Deus. E é impossível você ser um bom servo de Deus sem você ser um bom marido. É impossível você ser uma boa serva de Deus sem você ser uma boa esposa. É impossível você, jovem, ser um servo de Deus sem antes você honrar o seu pai e a sua mãe e tratar eles de acordo com a Bíblia fala que você tem que tratar. Existem responsabilidades que foram colocadas sobre nós para que nós vivamos bem nessa terra, para que a família ela seja realmente um lar. Eu falei aqui no domingo passado que quando os soldados eles iam para guerras no meio de uma batalha, você vai ver isso muito de filme de guerra, eram cavados trincheiras, eram buracos que eram feitos, muitas vezes colocavam sacos de areia na frente, porque existe uma troca de tiro entre um exército e outro, e chega um momento que você não pode ficar exposto em meio à guerra, você precisa estar na trincheira, você precisa estar escondido atrás daqueles sacos de areia ou em buracos para que os tiros da guerra não te acertem. A trincheira é o local de descanso, é o local onde ele pode respirar, porque a troca de tiro está acontecendo, mas você está na trincheira, você está escondido. E o seu lar, a sua casa, ela precisa ser a sua trincheira, porque você não consegue controlar o ambiente do trabalho com você está. Você tem contato com todo tipo de pessoas, todo tipo de pessoa chega lá sobrecarregada com problemas, sobrecarregado com pecados que traz consigo ação de demônios. E às vezes você está num ambiente de um trabalho que você sente a opressão que ali é gerada. Às vezes você sai, você está no ônibus, você está em meio ao trânsito, o tempo todo, aflições vêm acontecendo, você é atingido por setas, situações, circunstâncias, que vão tentar roubar sempre a sua paz. Agora, quando você colocar o pé dentro da sua casa, ali precisa ser a sua trincheira, o seu lugar de refrigério, o seu lugar de descanso. Isso é um lar, isso é uma família. Porque, sabe qual que é a ideia do diabo? Ele vai tentar te oprimir no seu trabalho, ele vai te oprimir no lazer, no trânsito, aonde você estiver, ele vai tentar te oprimir. Agora o maior interesse dele, sabe o que é? É tirar a paz dentro da sua casa. Sabe para quê? Para quando você se frustrar no seu trabalho, você vai vir embora, ele vai te frustrar no trânsito, ele vai te perseguir no seu lazer, e quando chegar dentro da sua casa, ele vai tentar tirar a paz de dentro da sua casa. Sabe para quê? Para quando você chegar em casa, você vai falar da seguinte forma: nem dentro da minha casa eu tenho paz, nem dentro da minha casa eu posso descansar, e aquilo ali acaba com o seu psicológico. É por isso que a intenção do diabo é destruir a família, é destruir o lar. Ele quer tirar a paz de dentro da sua casa. Ele quer entrar nesse lugar que Deus te deu, que é o lugar do seu descanso, que é o lugar do seu refrigério. Ele quer tirar a sua paz ali dentro, porque quando ele tirar a sua paz ali dentro, vai ser muito mais fácil dele te vencer nessa guerra que você está travando. Você já parou para pensar nisso? Então, irmãos,
Existem responsabilidades. Responsabilidade sobre o marido como servo. Responsabilidade na esposa como serva. Responsabilidade dos filhos como agora servo de Deus. E essas responsabilidades, quando elas são ignoradas, quando não existe uma submissão por parte da mulher incondicional, submissão essa agora, não de ser colocada como um pano de chão debaixo dos pés do homem, mas uma submissão de amor. Por quê? Porque o homem ama ela incondicionalmente. Porque assim como foi dito na lição passada, Cristo, Ele se entregou para a igreja. Você percebeu que essa entrega de Cristo, Ele não coloca os seus interesses em primeiro lugar? A entrega de Cristo para a sua igreja, onde no Getsemane Ele diz: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Perceba que o interesse de Cristo, Ele não está ocupando o primeiro lugar, mas sim o interesse maior, o interesse do Senhor. Esse é o amor de Cristo por sua igreja, um amor incondicional que amou ela, ainda quando a Bíblia diz que nós éramos pecadores, Romanos capítulo 5. Então esse amor incondicional, ele vai se encontrar com a submissão incondicional, a mesma submissão que a igreja ela tem por Cristo. Pelo amor incondicional que ele teve, ela tem também uma submissão agora incondicional. E os filhos, vendo esse amor incondicional, essa submissão incondicional, eles devem honrar o pai, honrar a sua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Então entenda que quando se fala de se formar família, que quando se fala de casamento, eu não posso colocar os meus interesses em primeiro lugar. Eu não posso ser egocêntrico. Eu não posso ser egoísta. Então esses são comportamentos que o homem ele tem, que a mulher ela tem, que precisam ser analisados antes do casamento. Você precisa entender que Deus ele não tem responsabilidade de mudar ninguém para você. Deus ele te deu a oportunidade de escolha. Se você se colocar diante de Deus para esperar um varão ou uma varoa do Senhor, orar, buscar do Senhor, Deus ele vai colocar essa pessoa diante de você porque você está buscando. Deus ele não vai escolher uma pessoa certa para você e falar assim: se você casar com outra, eu vou te fazer infeliz porque eu escolhi fulano para você, ciclano para você. Não. Agora, se você se colocar na brecha, porque você entende que não vive mais você, mas Cristo que vive em mim, não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim, e você dizer assim: não, eu escolho uma varoa do Senhor, um varão do Senhor, você como homem, como mulher, e esperar, Deus ele há de preparar alguém para você. Aí o rapaz vai lá, se ajunta com a primeira que aparece, ou vice-versa, com o primeiro que aparece. Aí depois do casamento vai ficar jejuando, vai ficar orando, porque quer que Deus muda fulano, porque quer que Deus muda ciclano e vice-versa. Só que sempre foi sua responsabilidade escolher antes do casamento. Deus, ele não tem responsabilidade de mudar ninguém, de mudar a mente de ninguém, de transformar ninguém, porque isso ele está tirando o livre-arbítrio daquela pessoa que escolhesse daquele jeito. Você tem a oportunidade de escolha antes de casar. Antes de você
se ajuntar, de ir lá fazer diante dos homens uma aliança, diante do Senhor uma aliança, você tem oportunidade de escolha. Se você tem um jovem ou uma jovem egoísta, egocêntrico, antes do casamento, que sempre em primeiro lugar está as suas necessidades, não tem compromisso com o reino, não tem compromisso com a obra de Deus, sempre é ele em primeiro lugar, sempre é ela em primeiro lugar, sempre eu tenho meus afazeres, os meus compromissos em primeiro lugar. Eu não honro liderança, eu não honro meu pastor, eu não honro a igreja a qual eu falo que eu sirvo, a qual eu falo que eu faço parte. Como que eu vou esperar de uma pessoa dessa que seja um bom marido, que seja uma boa esposa? Não vai ser. Por quê? Porque é egoísta, porque é egocêntrico, porque tem as suas paixões, os seus cuidados em primeiro lugar. E uma pessoa dessa nunca vai ser um bom marido, uma boa esposa. E se você casa com um homem assim, se você casa com uma mulher assim, você está concordando com a maneira de ser, e não venha depois do casamento querer que Deus mude a sua mentalidade, porque você já conhecia. Você quer saber se vai ser um bom marido ou uma boa esposa? A primeira coisa é, se ele é um bom servo de Deus, converse com o líder dele da mocidade, converse com o pastor dele, vai lá, procura saber. Porque dizer que é crente não é suficiente. Porque dentro da igreja tem um monte que fala que é crente, tem um monte que participa da mesa do Senhor, mas não tem compromisso com a obra, não tem compromisso com o líder, não tem compromisso com o seu pastor, não tem compromisso com a igreja, é relaxado. E a Bíblia diz, pela boca do profeta Jeremias, maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Se ele não consegue abrir mão das paixões, se ela não consegue abrir mão das paixões para a obra do Senhor, para fazer a obra do Senhor, para servir, quanto mais para ser marido e esposa vai servir. É duro, mas para você lá na frente, não ficar chorando no pé do seu pastor, no pé do seu líder, no pé de quem for, porque escolheu errado. Pessoas têm casado por causa de uma estética mundana, têm escolhido cônjuges para se casar. Aí chega lá na frente, o que aconteceu? O pastor pergunta. Não, estou com problema no casamento. Olha, mas não era um príncipe antes do casamento? Ela vai falar assim, o príncipe foi embora, ficou só o cavalo dentro da minha casa me dando coisa. Você precisa saber com quem você vai fazer uma aliança. Você precisa escolher, para que depois lá na frente você não venha ter problemas que você já sabia antes de casar que você teria. Uma coisa, você casou, tudo bem, era um ótimo obreiro, era uma ótima pessoa, era dedicado, mas lá na frente aconteceu alguma coisa, eu desisti do ministério. Ok, pode acontecer sim. Agora outra coisa é você casar sabendo que é uma pessoa egoísta, sabendo que é relaxado, sabendo que não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a obra. E aí a gente vai ter que entrar no ponto que ninguém quer falar, mas eu vou falar nessa noite. Eu não estou preocupado com o que você vai pensar. Eu vou te falar baseado na Bíblia Sagrada. Você entende que eu disse aqui que existe responsabilidade sobre o homem e sobre a mulher, não existe? Existem responsabilidades
que vem sobre o ombro da mulher, sobre o ombro do homem. E você deixar de fazer isso, homem, você deixar de fazer isso, mulher, vai resultar lá na frente, sabe o quê? Divórcio, separação. Isso mesmo. Então entenda que muitas vezes a pessoa quer colocar a culpa no diabo, foi o diabo que entrou, foi o diabo que fez bagunça, foi o diabo que se andou. Tá, pode até ser, mas muitas vezes foi o homem que deixou de fazer o que ele era para fazer. Foi a mulher que deixou de fazer aquilo que sobre os ombros dela estava como responsabilidade edificar a casa do homem, de amar incondicionalmente sua esposa, de lavá-la através da palavra. Você, homem, tem que ter a preocupação de ensinar a palavra à sua esposa, aos seus filhos, porque a palavra que vai lavá-la. E você, mulher, tem a obrigação de edificar a sua casa, a submissão incondicional, e o homem, o amor incondicional. E o amor, ele não é sentimento, o amor, ele é comportamento a princípio, porque o amor tudo sofre, o amor tudo crê. E não adianta você falar que existe amor se não existe um bom comportamento diante das circunstâncias. E o homem, quando ele é colocado como um papel de líder, e existe duas coisas quando você fala de liderança: existe poder e existe autoridade. O líder que é líder, ele nunca governa, ele nunca lidera usando poder. Líder lidera usando autoridade. Porque a autoridade, ela só vai ser gerada mediante sacrifício. Quando aqueles que estão abaixo de você, que você lidera, percebe que você que é líder se sacrifica por eles. Isso vai gerar em você autoridade. Agora, quando você é líder e você não se sacrifica por aqueles que estão abaixo de você, que você está exercendo a liderança sobre eles, você vai precisar de usar o poder. É por isso que na boca de muito pastor, tudo que resta para eles é colocar de banco, é colocar em disciplina. Por quê? Porque nunca conheceu o princípio de liderança. Liderança é autoridade. A disciplina, ela é necessária com certeza, mas nem sempre usar o poder vai ser o que vai requerer diante dos homens, diante da situação. E aí você tem uma geração muitas vezes de líderes que tudo que sabem é disciplinar, mas não sabe usar a autoridade. E você, como homem, como líder dentro da sua casa, se você não se sacrificar, se a sua esposa, se os seus filhos não verem que você se sacrifica pela sua família, que você não é capaz de abrir mão de um futebol, que você não é capaz de abrir mão de um jogo de telefone, que parece que hoje... Primeiro a gente tinha um problema com a rede social, mas hoje é o jogo que entrou dentro do lar e está fazendo ruaça. Onde tudo que o homem faz é ficar agarrado o tempo todo no telefone, a esposa está de lado e vice-versa, a esposa está agarrada no jogo e o esposo está de lado. E eu sei que muitos desses que eu estou falando aqui, que abandonaram a esposa, estão em jogo de telefone e vice-versa, que a esposa abandonou a esposa, está no jogo de telefone, não está assistindo porque está jogando nesse momento. São pessoas que uma hora ou outra vai procurar o pastor porque está com problema no casamento. Está com problema por quê? Porque deixou de fazer a sua parte que era para você fazer. Então entenda que existem responsabilidades.
Existem responsabilidades. E você, como líder da sua casa, responsabilidade sobre você como líder. E você, esposa, de edificar a sua casa. Nós tivemos perguntas nas aulas passadas, que já está dando 1 hora aqui de live. Nós tivemos pergunta na aula passada, domingo passado, que vai falar a respeito de divórcio. Algumas pessoas perguntaram se uma pessoa se separar da outra e se casar de novo, ela está em adultério. Foi perguntado isso domingo passado. Foi perguntado, acho que 3 vezes, por 2 pessoas diferentes. Uma pergunta foi a mesma pergunta, mas de forma diferente. Vamos lá para o Evangelho de Jesus segundo Mateus. Capítulo de número 19, nós vamos entender que eu já te expliquei o que é princípio. Agora nós vamos entrar dentro do contexto de Mateus, capítulo 19, ao qual Jesus recorre ao princípio para falar sobre isso. Mateus capítulo 19, versículo de número 3. Entenda que, se você, dependendo da tradução que você estiver usando, provavelmente ela vai fazer o seguinte. Você precisa entender 2 coisas, antes de eu falar para você e responder essa pergunta. Existe diferença muito grande, que muitas vezes, na maioria das vezes, que foi negligenciada na hora da tradução, a partir do rei chamado Tiago, da Bíblia King James. James é Tiago, rei Tiago. E durante essa tradução, a palavra repúdio e divórcio, ela ganhou o mesmo significado. Então, para eles, tanto fazia traduzir repúdio e traduzir divorciar pela mesma palavra, que teria o mesmo significado, mas não tem. Uma coisa é repúdio, outra coisa é divórcio. A Bíblia foi escrita, a princípio, no seu texto original, Antigo Testamento hebraico, algumas partes, Daniel e Jeremias em aramaico, e o Novo Testamento no grego chamado koiné. Quando você fala de divórcio no Novo Testamento, você fala de uma palavra grega chamada apostasion, que é divórcio, é dar a carta. E você tem a palavra no grego para repúdio, que é chamado de apoluse, que vem de a palavra chamada apoluo, que está em deixar, mandar embora, significa isso. Então, dependendo da tradução que você tem nas suas mãos, se você pegar uma tradução, a Nova Almeida, corrigida, versão 2017, ou até mesmo a 2009, que é a que a gente conhece como ARC, no texto de Mateus, capítulo 19, você vai perceber que ela traz a tradução correta das palavras. Então, o que é repúdio? O que é divórcio? Divórcio é você ir diante da autoridade da lei, quebrar o pacto que você fez com a mulher. Isso é divorciar. Só que para se quebrar esse pacto, era exigido do esposo, do marido, uma grande quantidade de dinheiro que era pago para a esposa. A gente está falando de um contexto ao qual a mulher não pode trabalhar, ao qual ela foi tirada dentro da casa do seu pai. E agora, para que essa quebra de contrato, essa aliança seja quebrada diante da lei, era necessário que o homem pagasse um grande valor para essa mulher. Dependendo da situação, 100 ciclos de prata. O que era dito dentro da cultura judaica? Que o divórcio
ele empobrecia o homem por causa do valor que ele tinha que pagar para a mulher para mandá-la de volta para a casa do seu pai. Isso é divórcio. É por isso que aquela mulher que tinha 10 dracmas, quando ela perde uma dracma, ela está desesperada procurando. Por quê? Porque aquelas moedas foi dadas pelo pai dela, para quando ela se casar. Se ela viesse lá na frente, o esposo dela abandonar ela, ela não viesse mendigar o pão e nem se prostituir para viver. Ela tinha as 10 dracmas. Então isso é divorciar, é você ir diante da lei, quebrar o pacto e se separar. Só que porém vai exigir do homem o dinheiro, às vezes 50, às vezes 100, dependendo da situação, para que a mulher possa voltar à casa do seu pai. Vai requerer dele, que ele praticamente empobreça, porque o divórcio levaria o homem à pobreza naqueles dias. E o que é repúdio? O repúdio foi a alternativa arranjada pelos homens diante de uma cultura daqueles dias machista, onde o homem ele era colocado em primeiro lugar, a mulher praticamente não tinha vez. Como você percebe, um monte de homens dentro da Bíblia Sagrada, você tem Davi, você tem Salomão, você tem Jacó, que se casavam com várias e várias mulheres. E o que é o repúdio? O repúdio é a alternativa. E o que repúdio significa? Repúdio vem de uma palavra chamada apolu, que é mandar embora, é deixar ir. Ou seja, ele não vai diante de uma autoridade da lei para quebrar o pacto. Ele faz o seguinte: não estou gostando dessa mulher. Às vezes é por causa da estética, porque a mulher teve filhos, já não corresponde ele sexualmente da forma que ele queria. Às vezes de forma estética, porque agradou de outra, talvez diante dessa estética grega mais bonita. Então ele fazia o quê? Eu não quero pagar, desembolsar o dinheiro e empobrecer. Então ele fazia o quê? Ele repudiava a mulher. Ele mandava a mulher embora. Só que quando ele mandava a mulher embora, diante da lei, ele continuava o quê? Tendo um vínculo com essa mulher. Por que ele tem um vínculo com essa mulher? Porque ele não foi diante da lei e quebrou o vínculo. Ele continua casado com ela. E o que ele fez? Ele repudiou a sua mulher, mandou ela embora. Ele não queria pagar o valor. Então ele ia, mandava essa mulher embora, e aquela mulher ficava lá repudiada. E quando isso acontecia, sabe o que ele fazia? Ele arrumava outra. Depois, sabe o que ele fazia? Enjoou daquela, ele arrumava outra. E diante da lei, ele continuava casado com a primeira, porque ele não tinha quebrado o pacto diante da lei. Ele continuava casado com a primeira. Então, por estar casado com a primeira, mesmo que repudiada, quando ele se juntava com a segunda, ele ainda tinha um vínculo com a outra. E por ter um vínculo com a outra, um vínculo com o seu passado, lembra que eu falei lá no princípio? Deixará o homem à casa dos seus pais, onde era necessário ele romper o vínculo para se juntar a uma outra mulher e formar uma só carne. Por ter um vínculo com a mulher que ele repudiou, ele não pode mais formar uma só carne, porque ainda está ligado à primeira. E por estar ligado na primeira e se juntou com outra, está cometendo adultério. E a que se juntar com a primeira que foi repudiada, comete adultério com ela. Por quê? Porque diante da lei estão ligados, ainda são marido e mulher, ainda são casados. Deu para entender a diferença entre repúdio e divórcio? O que é divorciar? Divorciar é você diante da lei e quebrar o pacto que foi celebrado diante da lei, diante da autoridade. Naqueles dias, empobrecia o homem ao ponto que ele arrumou para si uma estratégia. Qual é?
vou repudiar, vou mandar ele embora e não vou dar carta de divórcio. A carta de divórcio era a carta onde ele era celebrado, onde que tinha feito a quebra daquele pacto. Então, para não dar a carta de divórcio, o que eles faziam? Mandavam a mulher embora. A mulher ia embora, mas ainda era casada com ele. Aí um homem conhecia aquela mulher, casava com ela, cometia adultério. Só que tinha um porém. Para um homem, o que ele pensava? Para mim é lícito eu repudiar minha mulher. Se eu repudiar minha mulher, eu posso me casar com outra normalmente, não tem problema algum. Olha o pensamento deles. Olha o pensamento deles. Eu posso repudiar minha mulher. Agora eu posso me casar com outra, que não vai ter problema algum. Agora quem casar com ela está em adultério. Mas se eu repudiar minha mulher e continuar com ela, para mim não tem problema. Aí Jesus está numa situação em Mateus capítulo 19, versículo 3. Olha a pergunta. Então, aproximando-se dele alguns fariseus, que hoje experimentava dizendo: é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Se na sua Bíblia está escrito divórcio, é porque foi traduzido errado. Vou te mostrar aqui. Essa tradução aqui é uma tradução ARC. Não sei se está pegando aí, se está dando para você ver aqui no versículo 3. Provavelmente a câmera não vai focar. Mas aqui, na minha tradução, a ARC, da CPAD, publicação de 2009, Mateus capítulo 19, traduz de forma correta: é lícito o homem repudiar sua mulher. Ele não está perguntando se é lícito divorciar. A pergunta deles é lícito repudiar sua mulher? O que é repudiar? Repudiar é uma palavra grega chamada apolu, que é mandar embora. Ou seja, eu posso mandar minha esposa embora por qualquer motivo, por qualquer causa, sem dar ela carta de divórcio. É isso que ele está falando aqui. Aí vem a resposta: não tendes lido que quando o Criador vos fez, desde o princípio fez vós homem e mulher, e que ordenou deixar o homem, pai e mãe, e se unir à mulher, e serão dois, uma só carne, assim já não serão mais dois, senão uma carne, porque tanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Jesus está falando aqui? Presta atenção nisso aqui. Jesus está fazendo menção do princípio. Então, primeira coisa, é lícito o homem mandar sua esposa embora, repudiá-la por qualquer motivo? Jesus faz menção do princípio. Então aqui no princípio você vai perceber que dentro de um contexto que eu te expliquei, que Adão, diante de tudo que aconteceu, não mandou a sua esposa embora, mas antes esteve com ela. E ele está respondendo a questão de divorciar, de repudiar. O que o repúdio faz? O repúdio, quando acontece, a pessoa que foi repudiada, ela continua ligada ainda a você. Então ele estava falando para o fariseu: olha, se você mandar a sua mulher embora, ela continua ainda com um vínculo com você. E no princípio foi estabelecido que o homem deixaria a casa do seu pai, ou seja, romperia o vínculo do seu passado para se ajuntar uma mulher agora e formar os dois uma só carne. Então, se você repudia a sua mulher, manda ela embora, e ainda está casado com ela diante da lei, se você se casa de novo, não forma uma só carne. Por quê? Porque ainda tem ligação com a mulher que você mandou embora. Você ainda tem ligação com o seu passado. É isso que Jesus está falando. Aí ele vai dizer o seguinte:
Versículo de número 7, ele tenta fazer uma pegadinha com Jesus. Porque ele vai usar as duas palavras na mesma frase. Olha só o que ele faz agora. Então, por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Perceba que se você dá a carta de divórcio, não precisa repudiar. Porque a carta de divórcio já é quebra de contrato, é quebra de aliança, e aquela pessoa já está separada por você pelo divórcio, não precisa repudiar mais. Porque já foi dada a carta de divórcio. Então eles estão tentando pegar Jesus. Por quê? Aí Jesus vai responder para eles, olha só. Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas desde o princípio não foi assim. Aí olha só que Jesus vai dizer no versículo de número 9. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, ou algumas traduções de prostituição, ou seja, qualquer um que mandar a sua esposa embora, repudiá-la, a não ser em caso de prostituição. Por quê? Porque você chegou diante da situação que você descobre que a mulher que vive com você está em prostituição. Você não precisaria esperar dentro da lei para mandar embora, para dar a ela a carta de divórcio. Não, você não precisaria dar a ela a carta de divórcio de forma antecipada. Você não precisaria ficar esperando tudo ficar pronto, você ter o dinheiro para pagar o divórcio. Não, você poderia repudiá-la em caso de prostituição. Mas depois que repudiá-la, você teria que dar a ela a carta de divórcio. Aí ele vai responder, olha só, presta atenção. Versículo 9. Eu vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, ou seja, qualquer um que mandar ela embora, a não ser se for por carta de divórcio, não estando ela na condição de fornicação, e se casar com outra, comete adultério. Por que comete adultério? Porque se você mandou a esposa embora, repudiou ela, sem dar ela a carta de divórcio, sem fazer a celebração da quebra do pacto, diante da lei, ela continua sendo mulher sua, ela continua casada com você, perante a sociedade. E se você arrumar outra mulher, você comete adultério, porque está ligada a ela. E se ela arrumar outro homem, ela comete adultério, porque na visão deles, ou seja, só a mulher comete adultério. Aí Jesus vem e fala, ei, peraí, olha só. E casar com outra, qualquer que repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casar com repudiar também comete adultério. Porque Jesus vem para resolver um problema da poligamia. Um problema que vem desde lá de trás. Começa lá no princípio, lá com o descendente de Caim. Aí vem, você tem Jacó, você tem Davi, você tem no Novo Testamento a mulher samaritana que foi repudiada pelo seu marido, estava casado com outro. Jesus chega para ela e descobre e fala o seguinte: ei, o marido que você tem agora não é seu. 5 vezes ela foi repudiada já, foi mandada embora. Dizeste bem. Tivesse 5 e esse que você tem não é seu, porque ela foi repudiada, foi mandada embora. Ela vive uma prisão, porque ela não pode se casar, porque ainda está ligada ao marido. Porém o marido, estava quebrando pau, casava com quem bem queria, porque na visão deles é só a mulher que comete adultério se ela casar. Então ela tem que viver uma prisão. Aí Jesus vem e coloca os pingos no i, e fala assim: ei, escuta aqui uma coisa. Se você mandou a sua esposa embora, repudiou ela, e não foi por causa de prostituição, quem casar com ela comete adultério. Agora tem outra coisa: você também que repudiou ela, se você casar com outra mulher, você comete adultério. Por quê?
porque vocês ainda têm um vínculo. E união e casamento é quebra de vínculo passado para se iniciar uma aliança, onde as duas carnes serão uma só e não três carnes. Jesus está combatendo a poligamia, Jesus está frisando a monogamia no início. No princípio não era assim, no princípio era Adão e Eva, uma só carne. O que o repúdio causa? O repúdio causa a poligamia. Manda uma esposa embora, casa-se com outra, ela casa com outro, aí não dá certo, vai lá e manda aquela embora. Era o que eles estavam fazendo naqueles dias, irmãos. Aí você tem um monte de interpretação fora de contexto, baseado em tradução, que tanto faz repúdio e divórcio, que não, sem levar em conta a diferença. Você já leu lá em Deuteronômio, capítulo 24, onde Moisés está falando a respeito da carta de divórcio? Ali ele está falando da carta de divórcio, ele não está falando de repudiar. Então ele fala claramente: aconteceu alguma coisa, dá ela a carta de divórcio. O que é o problema? O problema é repudiar, e você fala assim: ah, tá. Então é fácil. O marido e a mulher não estão se dando bem, eles vão lá no cartório, se separam e está tudo bem. Talvez até nos dias de hoje, talvez você ache isso fácil. Mas você procura aí, se você não sabe, procura olhar a lei brasileira há 10 anos atrás. Quando a mulher falava que não ia dar o divórcio, quando o marido falava que não ia dar o divórcio, isso se arrastava na justiça, ó, por anos e anos, 6, 7, 8, 9, 10 anos na justiça. Enquanto isso estava na justiça, durante esses 10 anos, que ainda não havia a sentença do juiz de separação, diante da lei do homem, de separar, aquele homem ali, se ele arrumasse outra mulher, ele cometia adultério. Aquela mulher, se ele arrumasse outro homem, ela cometia adultério, porque ainda estavam casados debaixo da lei. Hoje que você tem a facilidade, aonde a pessoa quer divorciar, ela vai lá, 3, 4 meses, dependendo da situação, já está liberado se não tiver filho. Mas há 10 anos atrás, pergunta aí o pessoal que vem aí, que tem mais experiência, 10 anos atrás, ela quase 10 anos se arrastando na justiça. E nesses 10 anos se arrastando na justiça, você não podia arrumar um homem, e nem a mulher podia, nem um homem podia arrumar outra mulher, porque ainda estava em aliança com ela perante a lei. Se arrumasse, estava em adultério, independente de estar morando junto ou não. Ah, irmão, então você veio para defender o divórcio. Não vim para defender o divórcio, eu vim para pregar a palavra da forma como ela é. No princípio não era assim. Eu te expliquei aqui no início, diante de toda a circunstância que envolveram a queda do homem, que foi passada a toda a humanidade. Foi através de Eva que Adão teve contato com o fruto. Foi através da percepção de que Eva não morreu, que Adão vai deixar se levado para o engano. Vai ser através disso que o pecado entra, a morte entra, ele é expulso do paraíso, ao qual ele não precisava trabalhar, qual não precisava sofrer, qual a morte não alcançaria. E mesmo assim, tendo em conta que Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 13, que a mulher ocorreu na transgressão, Adão não se separou dela. Eu não estou aqui para defender o divórcio de ninguém. Eu não estou aqui para falar que você tem que viver uma prisão porque o marido não vive o que Paulo mandou viver, o que a mulher mandou, o que Paulo mandou a mulher viver. Eu vim aqui para pregar a Bíblia e trazer a interpretação correta dentro do contexto, dentro do seu texto, de forma a traduzir de forma correta. O que você tem foi causado há muitos e muitos anos. Por quê? Porque foi colocado simplesmente
como a mesma coisa, tanto faz se é repúdio ou se é divórcio. Mas na verdade Jesus ele nunca falou do problema de divórcio, Jesus falou do problema do repúdio que gerava poligamia. Ah, mas Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7, se separar, que é bom que fique só, mandamento do Senhor. Você vai perceber que Paulo também está tratando do mesmo problema, de repudiar. Ame a sua esposa, esposa, ame o seu marido, viva, Efésios capítulo 5, marido, ame a sua esposa de forma incondicional, esposa, seja submissa ao seu marido de forma incondicional, filho, honre ao seu pai e à sua mãe. Agora, se você está dentro da situação que você não consegue viver isso, onde o esposo espanca a esposa, onde a esposa ela voa em cima do marido com unha, é uma briga. Quem tem que tomar a decisão é você. O texto bíblico, esse texto de Mateus capítulo 19, ele é o mesmo texto de Lucas capítulo 16, ele é o mesmo de Marcos, lá no capítulo acho que de número 10, são passagens paralelas. Entenda que Deus ele te chamou, você como marido como servo, você como mulher como servo, você como filho como servo. Se você não é um bom marido, você não é um bom servo. Se você não é uma boa esposa, você não é uma boa serva. Se você não é um bom filho, você não é um bom servo, você não agrada ao Senhor. Não adianta eu querer ser um ótimo obreiro e eu ser um péssimo marido. Não adianta eu ser uma grande obreira e uma péssima esposa. Não adianta eu querer ser um ótimo jovem na casa do Senhor que prega, que faz tudo, mas se eu não honro meu pai e minha mãe, isso não me serve de nada. Porque eu estou quebrando princípios que foram estabelecidos. E princípios estabelecidos, quando são quebrados, ele vai gerar consequências, e muitas dessas consequências é divórcio. Aí não adianta eu vir falar que foi o diabo, não adianta eu vir falar que foi o fulano, que foi o Bertano, foi eu deixar de praticar o que a Bíblia mandou eu praticar, vai resultar nas consequências. Tem alguma pergunta aí? Aleluia. Ô Erle, tem alguma pergunta aí? Nós não temos pergunta. Hoje eu acredito que as perguntas da aula passada, elas foram respondidas. Qualquer dúvida você pode chamar no zap, a gente vai conversar também. Eu finalizo essa live dizendo para você o seguinte: analise o princípio, analisa tudo o que aconteceu com Adão e Eva, eles ainda assim permaneceram unidos. Mediante tudo que aconteceu, eles ainda assim permaneceram juntos. Hoje você tem vários pastores, várias pessoas que desistiram de ministério. Por quê? Porque eles foram pegos debaixo de uma tradução, debaixo de uma interpretação péssima. Hoje estão no mundo, abandonaram tudo, porque alguém colocou um jugo sobre eles. Analise o princípio. Ame a sua mulher incondicionalmente. Mulher, seja submissa ao seu marido de forma incondicional. E filho, honre seu pai e sua mãe. E entenda, se você ainda não chegou num casamento, se você vive, sei lá, ainda está solteiro, ou ainda está na fase de conhecer, está na fase de você está namorando, como é dito aí, né? Está conhecendo. É o momento de você olhar e ver se isso mesmo compensa para a sua vida, para que depois lá na frente você não venha se frustrar. Porque Deus ele não tem a responsabilidade de mudar ninguém para você. Amém? Vamos orar nessa manhã então.
Vamos falar com o Senhor, vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesse momento oramos, ó Deus, confiando no Senhor, pedindo a Deus que o Senhor seja o guardião dos casamentos, da família. Meu Deus, que essa instituição, ó Deus, a representação do Senhor nessa terra, ela venha permanecer forte, inquebrável, indissolúvel. Que o Senhor venha continuar dando graça a cada dia, abençoando a cada vida e a cada família. Que o Senhor venha sustentar, meu Deus, que o Senhor venha dar graça. Que o Senhor venha acrescentar, ó Deus, paciência, companheirismo. Que em nome de Jesus, toda ação maligna, ó Deus, nos casamentos das famílias, seja agora paralisada, seja repreendida. Que o Senhor venha, ó Deus, abençoar de forma sobrenatural a cada vida, a cada família aqui representada, que está assistindo essa live. Deus, em nome de Jesus, abençoa esta igreja, este ministério. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. À noite nós teremos mais um culto de louvor, adoração, que será transmitido aí, através do Facebook. Depois nós estamos disponibilizando também no YouTube. Então não perca, a partir das 19h30 nós já estaremos fazendo a transmissão, para que você possa acompanhar a sua casa e ser edificado